Douglas Gonçalves. Pela Praise the vida do Lord Douglas. for Douglas' life. Como eu disse de manhã, foi o Senhor quem fez It was isso. the Lord who did this morning. E obrigado por ser sensível e estar aqui. Thank you for your obedience. And Deixa Deus te usar, irmão. let the Lord use you. Glória a Deus. Glory be to God. Que alegria. What a joy. Obrigado por me receber aqui com tanto carinho, com tanto amor. Thank you for having me so graciously. É muito bom poder contribuir com aquilo que uma comunidade está construindo. It's always a blessing to contribute in what Como this eu- community is building. Como eu disse no primeiro culto, Like I said in the first service, ouvi muitas coisas boas sobre vocês. I've heard very good things about you guys. Meu pai me encorajou muito a estar aqui, a vir ministrar. My father spoke very highly of you for me to be here. E também eu estava na Family Church ontem I was also at Family Church yesterday, e os pastores de lá falaram muito bem de vocês para mim também. and they spoke highly of you too. E quando eu estive aqui então nesse primeiro culto e pude ter esse tempo de mesa com a liderança, So when I was here at the first service and I had some table time with eu the vi leaders, que é tudo verdade e ainda I mais. see that the stories are all true Então and aplauda ao more. Senhor por essa casa abençoada, So praise the Lord for this blessed house pelo que o Senhor está fazendo aqui. and for what the Lord is doing here. Eu quero ministrar uma palavra. I want to give you a word. No primeiro culto eu ministrei João capítulo número 8. In the first service we did John chapter 8. E já que o pastor me deu a liberdade de pregar outra, And since the pastor has allowed me to stay for the second service, né, eu vou honrar alguns voluntários e os próprios pastores que estavam no primeiro, né? I want to honor some of the volunteers and pastors who Meu were in the first tradutor one. aqui. Our translator for the day. Abra sua Bíblia comigo então em Mateus 16. So let's go to Matthew 16, Vamos ler a partir do versículo 13. starting on verse 13. Esse texto que o pastor acabou de citar aqui. So scripture pastor just mentioned. No primeiro momento eu falei que identidade First I said that identity é você entender qual a sua origem is to know where you come from e qual o seu destino. and where you're going. E o Senhor confrontou muito a gente aqui. And the Lord confronted a lot of people. Então, procura lá depois no YouTube, se assista a primeira mensagem. So you can watch that first service online. Mas eu quero trazer um confronto ainda maior But right now, I want to confront you a little para o harder. pessoal que acordou mais tarde. For you late waking people. Aleluia. Mateus 16, verso 13. So Matthew 16:13. Eu vou ler do 13 ao 20, I'll read from 13 to 20, aí depois ele lê em inglês aqui. and then he'll read it in English. Bom que você ouve duas vezes. Good that you can hear it twice. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, fala comigo, Cesareia de Filipe. Perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I am, the Son of Man? So they said, well, some say John the Baptist, some Elijah, others Jeremiah or one of the prophets. He said to them, but who do you say that I am? Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys to the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus, the Christ. Feche seus olhos comigo. Now close your eyes. Pai, nós estamos diante da Tua palavra Father, we're before your word. e nós queremos ouvir Tua voz. We want to hear your Nós voice. queremos ser ministrados pelo Senhor aqui. Be ministered by the Lord. Espírito Santo do Senhor, vem sobre essa reunião Holy Spirit of God, descend upon e this place guia-nos em toda a verdade.
Tell us the truth. Fala com a gente. Speak to us. Estremece o nosso interior. Rattle us from the inside. Transforma-nos, Senhor. Transform De us dentro para fora. from inside out. Senhor, mexe com a nossa estrutura. Lord, mess with our structure. Ó, Senhor, o mesmo Espírito que pairou sobre as águas. That same Holy Spirit that hovered upon the face of the deep. Senhor, vem sobre o nosso caos Come upon our e chaos gera vida, Senhor. and create life. Fala com a gente. Talk to us. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Eu não sei se você sabe, mas a palavra igreja aparece 2 vezes nos 4 evangelhos. I don't know if you know this, but the word church actually only shows up twice in the Gospels. É claro que depois nas cartas aparecem várias vezes a palavra igreja, Later on in the letters, it's used very sparingly. mas nos 4 evangelhos a palavra igreja aparece 2 vezes. But in the Gospels, we only see the word church E as twice. 2 vezes estão em Mateus. And they're both in Matthew. Mateus 16, que você acabou de ler, Matthew 16, we just read it, e Mateus 18. and Matthew 18. E na ocasião aqui, em Mateus 16, And here in 16, Jesus faz essa pergunta aos discípulos. Jesus asked this question to the disciples. Quem o povo está falando que eu sou? Who do they say I am? E é interessante o lugar que ele escolhe para fazer essa pergunta. And it's interesting the place in which he has this. Olha o verso de número 13. Well, look at verse 13. Eles estão na região de Cesareia de Filipe. They are in Caesarea Philippi. E é importante você entender o porquê desse lugar. It matters that you know why. Né? Por que, que o autor vai falar onde eles estavam? Why did the author feel the need to tell us where they are? Porque é fundamental para você entender a resposta dos discípulos. It's important because of their answer. Eles estão em Cesareia de Filipe. They are in Caesarea Philippi. E o que é essa cidade? What is this place? Essa cidade, ela ficava no pé do Monte Hermon, It's a city at the foothills of Mount Hermon, 40 quilômetros do Mar da Galileia. about 40 kilometers away from the Galilean Sea. E ela era uma região que era fronteira entre o mundo judaico e o mundo pagão. And it served as a frontier between the Jewish world and the Gentile world. Então, você tinha ali naquela cidade um sincretismo religioso. There was a religious synchronicity there. Você tinha o mundo pagão e o mundo judeu na mesma cidade. You had pagans and Jews coexisting in the same E esta hemisphere. cidade, ela foi construída por Herodes Filipe, And the city was built by Herod Philippi, que nomeou ela de Cesareia, who named it Caesarea. porque ele estava homenageando quem? In homage to who? Hã? Huh? César. Caesar. Pensa nisso, é uma cidade construída em Israel So a city built in Israel, para homenagear o imperador romano. paying homage to a Roman emperor. Então é Cesareia. Hence E Caesarea, como tinha uma outra Cesareia, que era Cesareia Marítima, and since they already had the maritime Caesarea, ele colocou o nome dele, Cesareia de he Filipe. put his own name, Philippi. Então, era uma cidade em homenagem ao imperador. So it paid homage to the emperor. E ela era famosa, a cidade, porque tinha um culto ao deus Pan, And it was a famous city for worshiping the god Pan, tinha o deus grego da natureza, and the Greek god of nature. tinha um santuário que era na verdade uma caverna conhecida como Portão do Inferno. There was a sanctuary built in a cave commonly known as Gates of Hell. Por isso que ele vai falar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Hence the term, the gates of hell will not prevail against the church. Agora eu quero que você entenda quem era para eles César. Now, you must know who was Caesar to them. Porque nessa cidade havia um santuário para adoração a César. This city had a sanctuary to worship Caesar. César era o imperador romano. Caesar was the Roman emperor. Mas ele não era como um rei simplesmente, But he wasn't seen as just a king como um presidente. or a president. Além desse papel político de governar, Beyond his political role to govern, ele se considerava um deus. he considered himself a god, Ele se considerava senhor de todas as coisas. a lord over all creation. Ou seja, as palavras de César So the words of Caesar não eram palavras de um político, weren't just political words. eram palavras de um Deus. They were taken as gospel. E quem desobedecesse And should anyone disobey them, precisava ser punido, they must be punished. como se tivesse desobedecendo um Deus. As if it were a sin. Eles usavam alguns termos para César. And they would use terms for Caesar. Por exemplo, Kyrios, For example, Kyrios, que é a palavra Senhor. which is the word Lord. Então havia uma frase comum no império: So there was a common saying in the empire, César é o Senhor. Caesar is Lord. Havia uma outra palavra para César. They also had another word for Caesar, No original é soter, which is soter.
que significa Salvador. which means savior. Havia uma declaração They would declare that no império. in the empire César é o Salvador. that Caesar is the Quem savior. está entendendo, gente? Is anyone catching on where I'm going? E havia um outro termo para César. And then there's another term for Caesar, Filho de Deus. son of God. Eles diziam que César era um filho dos deuses. They would say he was a son of the gods. E aí, Jesus está nessa cidade, So Jesus is in that city, Cesareia de Filipe, in the middle of Caesarea Philippi, aonde César era celebrado. where Caesar is king. E ele pergunta, quem asks, eles dizem que eu sou? Tell me who I am. E aí eles dizem assim, ó, o povo está falando, basicamente a resposta era, o povo está falando que você é um dos profetas. And the answer was, well, people are saying you're Elijah. Estão dizendo que você é um profeta, You're a prophet, como Elias, like Elijah. por causa dos milagres, You know, the miracles. como João Batista, Or the por causa da baptizer, pregação, because of the sermons. como Jeremias, por confrontar os líderes Or religiosos. Jeremiah, because how you face off the Mas leaders. basicamente eles estão dizendo, o Senhor é um profeta. Basically a prophet. E aí Jesus vira para eles e fala, e vocês? And Jesus says, okay, but what about you though? Quem vocês dizem que eu sou? Who do you say I am? Pedro levanta Peter pipes up e ele dá a resposta. and he answers. E eu imagino And I imagine que pelo lugar que eles estavam, that by the place they were in, eu acho que ele falou bem baixinho. I think he whispered it. Tu és o Cristo, Well, you're the Christ, right? o Filho do Deus vivo. Son of the living God. Porque o que ele estava dizendo no centro da adoração pagã? Because what was he saying? In the middle of a pagan temple, César não é o Senhor. Caesar is not the Lord. César não é o Salvador. Caesar is not Savior. César não é o Filho de Deus. Caesar is not the Son of God. Tu és o Filho de Deus. Jesus is. Tu és o Cristo. Jesus is the Tu Christ. és o Salvador. Jesus Tu is the és o Savior. Rei dos Reis. Jesus is the Ei, King. eles estão dizendo que tu és um profeta. They say you're a prophet. Mas nós sabemos que o Senhor não é um profeta. But we know better than O that. Senhor é o cumprimento de todas as profecias. You are the fulfillment of O Senhor every não é prophecy. como Elias. You're not just Porque Elijah. Elias estava aguardando a sua vinda. Because Elijah was O waiting Senhor for não you é to como come. Jeremias. You're not Porque Jeremiah. Jeremias estava anunciando a sua vinda. Jeremiah was waiting Tu for you és to o come. cumprimento de todas as profecias bíblicas. You are the fulfillment of every Tu és o prophecy. Cristo. You're the Christ. Você sabe o que significa Cristo? You know what Christ means? Cristo é a composição dessas duas coisas. It's a composition of two things. Ele está dizendo, tu és a salvação. He says, you are salvation. Gênesis 3:15. Genesis 3:15. Deus já promete God à promised humanidade, to humanity. eu vou enviar I will send o descendente da mulher a descendant from the woman que esmagará a cabeça da who will serpente. crush the head of the Ele está serpent. dizendo, tu és a salvação. You are that savior. Mas não apenas isso. Not just that. Cristo Christ é o filho de Davi. is the son of David, Ele é aquele que foi prometido, the one promised que to us, sentará no trono de Davi em Jerusalém that will sit at the throne of e David in governará Jerusalem sobre toda a terra eternamente. and govern the whole earth Então eles forever. estavam dizendo, tu és o Senhor, He's saying, you are that tu Lord. és o rei. You are the king. César não é Senhor, Not Caesar. César não é Salvador, Caesar ain't nothing. César não é o Filho de Deus, He's not the son of God. tu és o Senhor. You are the Lord. Havia um credo apostólico. And there was this apostolic O incredulity. primeiro credo apostólico The first creed, as to speak, era composto de 3 palavras. it was just 3 words. 4, perdão. 4, actually. Jesus Cristo, Jesus é o Senhor. Jesus is the Lord. Jesus é o Senhor. Jesus is the Lord. Você pode dizer comigo, I want to Jesus say that Jesus é o Senhor. is the Lord. Esta declaração de Pedro, This declaration of Peter, essa pequena frase, this small sentence, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Christ is Lord, foi aquilo que matou cada um dos apóstolos. is what got every apostle killed. Os discípulos foram martirizados por causa de uma declaração. Martyred for one declaration. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Christ César is Lord, não é Senhor. not Caesar. César não governa a nossa vida. Caesar does not govern my Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Christ E nós governs my nos life. dobramos apenas diante dele. And we serve only Him. Essa era a declaração. That was the declaration. E esta continua sendo a declaração da igreja. It continues to be Jesus our Cristo é o declaration. Senhor. Jesus Christ is the Lord. Parou para pensar que loucura que eles viviam? Think about the crazy lives they lived. Imagina essa época, e ainda há nações assim, It was like that back then, and in some countries still is today, com um imperador, with an emperor.
O imperador, por exemplo, da Coreia do Norte, Let's say North Korea, for example. ele não é simplesmente um líder político. See, not just a political figure, Ele é adorado. but worshipped, Ele se considera um Deus. considered a deity. Agora você imagina isso. Now imagine this. Um homem, A man, pecador, sinner, que vai no banheiro, who goes to the bathroom, tem diarreia, has diarrhea, tem gripe, gets a flu, e ele aparece shows na up sua vida e fala, eu sou Deus. in your life and says, I happen E to eu be mando em God, você. and I have dominion over you. Um homem finito, A finite que man. dorme, He sleeps at night like you. que morreu, como todos os Césares morreram. Like all other Caesars, Caesar died. Mas ele se levantou e falou, eu mando na sua vida. And he would say, I have dominion. E tudo que eu falar, você tem que fazer. And everything I say, you must do. Que loucura. Crazy, right? Quem submeteria isso? Who would want Hã? that? You know? Quem submeteria isso? I mean, who Um would take that? pecador, A sinner finito, Finite. caído, Fallen. mandando na sua vida. telling you what to do, Falando para você o que você tem que fazer. how to live. Essa era a época que eles viviam. That's their world. Eles tinham esse César They had this Caesar que mandava na vida deles. who would commandeer their lives. Eles viviam essa opressão do César. And they lived under that oppression of Caesar. E aí aparece um grupo de discípulos And now a group of disciples shows up, dizendo, não, saying, no, nós não vamos nos submeter à tirania de César. we do not submit to Caesar. É um homem que está ali. He's just a man. Mas Deus veio habitar entre nós. God has come to Ele dwell se with revelou a us, nós. revealed E to é us, Ele que governa a nossa vida. and He governs our lives. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus is the Christ, não César. not Caesar. Mas a minha pergunta para vocês hoje My question to you today, é quem é César hoje? who's Caesar in your life? Quem é César hoje? Who's your Caesar? Quem que está tentando fazer frente ao senhorio de Cristo Who- no século 21? Who's taking the lordship of Christ in the present day? Nós não temos mais esse César externo. We might not have a literal O Caesar. diabo mudou de estratégia. Satan has since changed his Ele não strategy. tem um César externo. Not a literal Caesar. Sabe quem é César hoje? You know who's Caesar today? Os seus sentimentos. Your feelings. Sabe quem é César hoje? You know who's Caesar today? Seu coração, Your heart. as suas vontades. Your desires. A mensagem do diabo não é obedeça a esse homem chamado César. The message of Satan is no longer obey Caesar, A mensagem dele é obedeça a esse homem but rather obey this chamado man right César. here called Siga Caesar. o seu coração. Do whatever you want. Olha só, olha o raciocínio. Que loucura! Um homem pecador governar minha vida. Remember what I said? Why should a sinful man tell me how to live? Então por que você governa a sua vida? So why do you tell you how to live? Tem um homem pecador sentado no trono governando a sua vida. Are you not Você. also a sinful man sitting in charge of your life? Tem uma mulher caída, finita, A sinful woman sitting in charge of governando your a life? sua vida. Governing you? Você. That's you. Essa é a mensagem satânica do nosso tempo. This is the satanic message of our Jovens age. que estão aqui, Young people. adolescentes que estão aqui, Youth people. a mensagem pregada para There's vocês a message against your é life essa: that says, deixa os seus sentimentos mandarem. do as you please. Se você está sentindo, If you felt se você it, está desejando, If you desired it, faça. well then it must be true. Não, você sente que esse gênero que você nasceu não está certo? Should you feel an opposite gender that Então you are, muda, then be porque that. quem governa você Because after all, é o que você sente. You govern yourself with your feelings. Ah não, você sente que não está mais feliz nesse casamento? Oh, you feel Você like precisa you ser want to be fiel a married more? você. Just Você drop precisa it. ser fiel aos seus sentimentos. Be faithful to your feelings. Divorcia. Cheat on your wife. Quem está entendendo, amados? Is anybody hearing a sermon right now? Nós estamos aqui, nós estamos nos mais escrachados. Mas posso ir para um mais simplesinho? Can I hit you a little harder? Ah, eu não sinto mais nessa igreja. I'm not feeling this church anymore. Ah, eu não estou mais. Meus sentimentos me dizem que eu precisava trocar de comunidade. My feelings tell me this community is no good. E aí você obedece ao César, And you obey Caesar. os seus sentimentos. Your feelings. Quem está entendendo, gente? Is anyone hearing this? A frase continua a mesma, que é a pedra fundamental da igreja. That fundamental rock of the church is still the same. Continua a mesma frase. It's the same phrase. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Christ is Jesus Lord. Cristo é o Senhor. He is Meus Lord. sentimentos não mandam em mim. Not my feelings. Sabia que You know, quando alguém chega no inferno, when someone arrives in hell, não vocês, not you. quando alguém chega no inferno, Let's say someone hypothetically, not you. tem um hall de entrada
Let's say there's an entrance hall, right? Não. Tem um hall de There entrada. is, yes, there is an entrance hall. Yes, sorry. Brincadeira, mas pode... Okay. Ele tá me ajudando, tá melhorando minha mensagem. Vamos dizer que tem um hall de entrada. Let's say there's an entrance hall. E aí, tem uma banquinha vendendo as And then coisas. there's a vendor at the front selling stuff. É, vende camiseta, Shirts, boné, hats, mugs, caneca. cups. E ele tá falando antes do que eu vou falar aqui, ó. Ele tá... Caneca, ele já falou caneca. Eu sei inglês, viu? Você tá... E aí, tem o slogan do inferno, assim, na camiseta. And let's say hell has a slogan, E tem um slogan, assim, ó, no boné. or like they got a logo, E aí tá escrito assim, ó. and it says something like, Seja feita a minha vontade. "My will be done." Esse é o slogan do inferno. That's their mission statement. Desde Gênesis 3. Since Genesis 3, Come desse fruto eat the fruit, e seja Deus. and you be God. Satanás nunca falou, come do fruto e seja um adorador de Satanás. Satan never said, "Eat the fruit and worship me." Ele disse, come do fruto e se adore. He said, "You eat the fruit and you worship yourself. Faz a sua vontade. You be God. Do what Governa. you want. You govern." Quem tá entendendo? Is there a sermon being preached? E aí ele não tem nem problema de você vir para a igreja. And don't worry about coming to church, Mas vem para a igreja todo domingo but just show up every para Sunday. fazer uma campanha Do the bare minimum, para obrigar Jesus just to obligate a Jesus fazer sua to vontade. do stuff for you. Não venha para descobrir a vontade dele. No. Don't come to discover His will. Vem com a sua listinha do que você quer No, give Him a list e pede para ele abençoar o que você quer. and say, "Lord, bless these things." Mas eu vim aqui para falar qual é a sua identidade. I'm here to tell you your identity. Se você nasceu de novo, eu vou falar quem você é. If you're born again, I'm Você telling é you who chamado you are. para ser um discípulo de Jesus. You are called to be a E disciple discípulo of de Christ. Jesus só sabe fazer uma And a coisa: disciple does only one thing: seguir. follow. Ele está dizendo, tu és o Senhor. He's saying, "You are Lord. Tu és Deus encarnado. You are God Eu here. não sou. Not me. Eu não sei. I'm not. I don't Então know. eu quero te seguir aonde o Senhor I need to for. follow you Encontrar a Cristo to find Christ. é encontrar sua identidade. To find your identity. Seguidor. Follower. Seguidor. A follower. É uma mensagem contra a cultura. It's a countercultural Porque message. estão falando para nós em cada filme, What they tell us in every em movie, cada música da Taylor Swift, in every Taylor Swift song, em cada seriado, in every TV show, cada desenhinho. every cartoon. Siga o seu coração. Do what you want. Você precisa ser autêntico. Just do whatever you Não feel. faz o que os outros querem. No. Você precisa fazer um mergulho para dentro de você No, just do this. e encontrar lá dentro o desejo mais profundo. Dive here into your desires and then perform them. E seja fiel a você. Be faithful to yourself and Essa é a nobody else. mensagem desse tempo. That's their message. Mas a mensagem da palavra But the message of é the word não siga o teu coração. is do not follow Ele your é heart. terrivelmente corrupto. It is Ele foi evil. contaminado pelo pecado. And has sin. E só tem um caminho para a salvação. There's only one way to salvation. Encontrar um Senhor The Lord, que te leva à vida. who takes you to life. Olha só, a gente ouviu essa frase a vida inteira. We heard this all our lives. Você precisa aceitar Jesus You gotta accept Jesus como seu Senhor e Salvador. as, what do we say, Lord and Savior, right? Como seu Senhor e Salvador. Lord and Savior. Mas parece que essa geração quer o Salvador, This generation wants the Savior, mas não quer o Senhor. but not the Lord. Mas você não entendeu que Senhor e Salvador é dois lados da mesma moeda. You gotta know that Lord and Savior is the same Não person. tem como ele ser seu Salvador You can't separate se ele não for seu Senhor. what He is. Porque ele vai te salvar de quem? Because who is He saving you from? De você! From you! Quem está arrastando você para o inferno é você. The one dragging you to hell Então is ele precisa yourself. me libertar de mim. So He's setting me free E from como me. que ele me liberta de mim? How does He do that? Olhando no meu olho Looking me in the eye e dizendo, siga-me. and saying, "Follow me." Não siga o seu coração. Not yourself. Siga-me, Follow me. porque eu vou te levar para a vida eterna. I'm taking you home to eternal life. Eu vou te libertar de você. I'm taking you home to the Father. Declare comigo, Jesus Cristo é o Senhor. Say with me, Jesus Christ is Lord. Quem está entendendo, amados? Is anyone hearing this? Nós fomos chamados para seguir. We're called to follow. Você não foi chamado à autenticidade. You're not called for authenticity. Desde a nossa criação, Gênesis 1:26. Since Genesis 1:26, E disse Deus, God said, façamos o homem let us make man a nossa in our imagem e image. semelhança. And Você não foi likeness. feito para ser autêntico. Not to be Você foi authentic, feito para ser igual a alguém. but to be like Him. A gente não foi feito para ser uma pintura.
We weren't made to be like a painting. Nós fomos feitos para ser um espelho We're a mirror que reflete a imagem reflecting the face do of nosso God, Criador. our Creator. Então quem nos vê So who sees us não deveria ver a gente, mustn't foresee us, devia ver Ele. but see Him. Ah, quem está entendendo? Come on, Por que os animais se submetiam a Adão? Why would animals submit to Adam? Porque eles não sabiam se era Jesus ou se era Adão que estava andando. Because they couldn't tell if it was God or Adam talking to them. Quem está entendendo? Does anyone get that? Porque eles eram uma imagem, Because they're the image of God. semelhança. Likeness. O que o pecado faz é nos distorcer, What sin does is porque a to twist the gente para image, de querer ser imagem to pull away the image. e a gente quer agora ser o próprio Deus. And we want to be our own God. O diabo, gente, é o líder da rebelião. Satan leads this rebellion, Então ele quer chamar você para a rebelião. calling you to rebel. O pecado em nós é a rebelião. Sin in us, that's rebellion. Eu não sei você, mas a gente aqui do nosso interior odeia que alguém manda na gente. I don't know, but our inner self hates being told what to do. Sim ou não? Yes or no? Fala a verdade. Be mano. honest. Sim ou não? Be so for real. Eu tô lá em casa de boa. I'm at home, I'm chilling, E eu vou tomar banho. and I'm already on the way to the shower. Eu vou tomar banho. That's what I'm about Mas to aí a do. Val aparece But na then Val shows sala up e falou, vamos lá tomar banho. and says, don't forget to shower, by the way. Eu falei, não, What? That's what I was about to do. eu já ia tomar banho. I was on Mas my quando way. ela manda eu ir lá, I'm walking, but now that she aí told eu me não to do quero. it, now I don't want to do it anymore. Sim ou não, amados? Yes or no? Porque eu não gosto de alguém mandando em mim. I don't like being told what to do. Mas isso é o pecado em nós. But that's just the sin in me. Porque nós fomos criados para isso. Because we're made like that, Gente, you know? qual é o animal que Deus escolheu para definir a gente? What animal did God choose to define Qual é us? o animal que ele mais usa aqui para falar quem nós somos? What animal is most used to describe us? Quem? Qual, amado? Which one? Ovelha. Sheep. Você é uma ovelha. You're a sheep. Eu sei que os coaches falaram que você é uma águia. I know coaches tell you, no, you're an eagle. Você é um leão. You're a lion. Fala comigo. Rar! You're a A gente tá mais pra mim. But no, you're more like, nah. Ó, faz o seguinte, a próxima vez que você for uma entrevista de emprego Next time you're at a job interview e o entrevistador perguntar, and they ask you, qual animal te define? so what's your spirit Eu animal? quero te desafiar I a challenge you responder. to just go, Ovelha. a sheep. E aí eu quero ver se você vai conseguir o emprego. Let me see if you land the job or not. Por quê? Porque a ovelha não faz nada, mano. Why? Because they don't do nothing. Não é conhecida pela mordida. They don't bite real hard, Não é conhecida por correr, or run real fast, por nadar, or swim any por good, voar. or fly. Qual é o superpoder da ovelha? What's their superpower? Seguir. Obedience. O superpoder da ovelha é seguir. Their superpower is E following. quando ela chega em lugares maravilhosos, And when they get to wonderful a places, glória não é dela, the glory is not mas theirs, é do pastor que levou ela até lá. but to the shepherd who got them Por there. isso que ele nos chamou para sermos ovelhas. God called us to be O sheep. superpoder da ovelha The sheep's é que ela superpower reconhece a voz do pastor is to know who the shepherd e is segue. and follow him. Amados, mas pensa no animal feliz. My beloved, that's a happy animal. Ovelha. That's a happy animal, the sheep. Posso ser sincero com vocês? Can I be honest? Nós estamos angustiados. We're anguished. Nós estamos sem dormir. We don't sleep much. Nós estamos mal. We're Nós estamos tired. com depressão. We're depressed. Nós estamos com ansiedade. We're anxious. Porque a gente entrou numa posição, numa identidade que não é Because nossa. we're in a position and identity Você that doesn't não belong foi to feito us. para fazer os planos. You weren't made for those Você plans. foi feito para seguir. You were made to follow him. Gente, é delicioso It seguir. is so good to follow him. Sabe quando você chega assim e fala assim, o que nós vamos comer? You know, like, what are we gonna eat? Aí você fala, decide vocês. Say, you decide. Eu só sento e como. I'll sit and eat. Só que a gente é viciado em estar no controle. But we're addicted to control. Não, eu vou falar o que a gente vai comer. Que Like, horas what a are gente we vai gonna comer. eat? What Qual time we're porção gonna a get gente vai there? comer. Who's coming with us? A gente é viciado em controle. We're addicted to E é por isso que nós control. estamos tão cansados. That's why Porque you're a so gente não tired. foi feito para controlar. You weren't made for that. Cada dia basta o seu mal. To each day is its Os own nascidos evil. do Espírito, The gifts of the Spirit, eles vão para onde o vento sopra. those who are the Spirit, they go where the wind goes. Isso é maravilhoso, amados. No, you're wonderful. Ter Listen, alguém governando there's already someone governing que é santo, who is holy, que não erra, who doesn't make que é mistakes, puro, who's pure, que é bondoso, who loves que you é and is good to you. totalmente amor. Who's kind É to you. Ele que está governando a nossa vida. He governs your Você life. pode soltar o controle You can let go e dizer: Jesus Cristo é o and Senhor. say, Jesus, your Lord. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, your Lord.
É muito doido, quando Jesus está no governo da nossa vida, não tem como nada dar errado. It's crazy when Jesus take the wheel, it can't O que actually a go wrong. gente chama de dar errado, What we call things going wrong não é dar errado. isn't Esses exactly dias going wrong. eu ia ajudar um irmão da igreja. I was going to help a brother one time. Ele estava passando um problema financeiro. He needed financial help. E aí eu falei pra ele, ó, vou te ajudar, tal. And I told him to help E you out. eu mandei mensagem pra ele e falei, cara, manda seu Pix aqui então que eu vou fazer uma oferta na sua vida. And I said, send me your pics. I want to make an offering to E your aí life. ele mandou o Pix lá no WhatsApp, So he shows me his account né, on que WhatsApp. é igual o Zelle, né? It's like Zelle. E aí eu copiei, And I copied it, né, e colei no banco and I pasted it, e fiz a oferta. and sent an offering. Aí mandei pra ele o comprovante. And I gave it to him. Quando ele recebeu, ele falou, cara, And he received it, he said, dude, você fez no Pix errado. you used the wrong pics. Foi pra uma mulher aleatória. Eu não olhei o nome, porque como eu copiei, eu falei, não tem It went como to errar o some número se eu copiei, né? It went to some random lady, which is weird because I copy pasted. Aí ele falou, cara, eu escrevi errado. And he said, sorry, I wrote it wrong, my bad. Eu escrevi meu número de celular errado. I wrote my phone number wrong, I'm so sorry. Quando Deus está provando alguém, amados. When God is testing somebody. Aí tava eu e ele desesperados. So it's me and him now kind of freaking out. Que era o dinheiro do aluguel dele. Because that was his rent money that I E just sent to aí, some stranger. aí ele falou, ó, vou tentar entrar em contato com ela. He said, hold on, I'll try to find this person. Porque o número era o celular dela. Because that was a person's phone number Aí already. achamos ela no Instagram. We found her, we texted her on Instagram. E aí a gente foi ver quem era a mulher. We went to see who this woman was. Era a esposa de um pastor The wife of a pastor que tinha vindo no evento do meu pai. that had come to my dad's event. De todos os Pix do Brasil, Out of any Pix account that I could have sent money to, a gente mandou para a esposa de um pastor it just so happened to be a pastor's que wife já esteve no ministério do meu pai. who had seen my dad. Aí eles devolveram lá a quantia. So they talked about the money and E aí everything. passou uns dias, esse pastor me mandou mensagem. A couple days go by and this pastor messaged Cara, me. nós estamos passando uma dificuldade grande aqui. Bro, I'm going through some hardship right Será now. que você poderia conversar com a gente e nos ajudar aqui na igreja? Talk to us, help us E out a at gente church. conectou eles com a nossa rede de igrejas. And we connected them with our churches Porque and quando você é everything. governado por Jesus, When you're governed by Jesus, não tem como nada dar errado. it can't go wrong. Quem tá entendendo? Does anyone get Você não that? tem nem como reclamar de um Pix errado. You can't even complain about a Porque wrong money Ele é o wiring. Senhor. He's Lord. Ele sabe o que Ele está fazendo, He até knows- mesmo num erro de digitação. He knows what he's doing even when you mess up. Quem tá entendendo, mano? Does anyone get that? Lembro que um dos meninos que trabalha comigo, One of the boys that works with me, ele tava voltando de uma viagem até do Jesuscope, he was coming back from a trip at Jesus e aí Coffee, ele bateu num rapaz na moto. and he rammed into a guy on a motorcycle. E aí o rapaz da moto caiu e The tal. guy falls and everything. Graças a Deus não se machucou, Thank God he wasn't injured, mas né, estragou um pouco a moto dele. but the bike was not so good. E aí eles trocaram o telefone They exchanged numbers. e durante a semana o rapaz do Jesuscope ligou para ele. And throughout the week, the Jesus Copy guy would call him. E esse rapaz que trabalha comigo estava passando com um problema muito grande no casamento dele, And this guy who was working with us, he was going through some marriage issues. de You know? dificuldade de engravidar. He couldn't have kids. E aí eles estavam indo nos médicos e assim, muito it was angustiados com aquilo. All these doctor visits and all this disappointment. E aí ele liga para o cara e fala, ó, como é que a gente vai combinar aí para pagar, né, o conserto da moto? And he calls him, he's like, so how are we going to settle that E bike ele of falou que ele yours? estava falando com o rapaz e ouvindo uma voz no fundo. And he was talking to the guy, but hearing a voice in the background. E era a mãe dele que estava do lado. And it was his mom next to him. E a mãe dele, enquanto ele falava no telefone, a mãe dele estava orando. And the mom was praying while he was on the E phone. falando em línguas e orando. And praying in tongues and Aí chegou everything. uma hora que a mãe dele falou, me dá esse telefone aqui. And his mom said, give me that phone. E começou a falar com ele. And started talking to the Falou, guy. obrigado por você ter ligado pro meu filho. And saying, thank you for E calling my sido son. responsável para arrumar aqui. Thank you for being responsible. Meu filho falou que você é um homem de bem. My son said you're a good E eu man. estava orando aqui. And I was praying. E eu não sei porque Deus mandou te falar. I don't know why, but God's telling me Que to tell alguns you. meses atrás eu estava orando com uma pessoa aqui da nossa comunidade. Some months ago, I was praying with someone in our E community. hoje eles estão com um filho nos braços. And now they have a baby in their arms. E ele manda você ficar em paz. And he tells me to tell you to Porque be ele in está no peace. controle. He's in Quando control. você é governado pelo Senhor Jesus, When you are governed ele by the Lord aproveita Jesus, até uma batida de carro even a para car conduzir crash você para onde você deve estar. Will bring you where you need to be. Por que nós estamos tão angustiados? Don't be anguished. Porque a gente está frustrado que os nossos planos não estão dando certo. You're only frustrated with your plans. Mas hoje é um convite para rasgar os seus planos I'm inviting you to let them go e assumir sua identidade. and take up your identity. Discípulo. Disciple. Discípulo. Disciple. Para onde você vai? Where you going? I don't know. Meus olhos estão fixos nele. My eyes are too busy looking at the king. Para onde ele for, Wherever he goes, eu vou. I go.
Se ele virar para a direita, If he goes this way, eu viro para a direita. we're going this way. Se eu viro para a esquerda, If se he ele goes virar that para a way, esquerda, over here, eu vou para a esquerda. I'm going Se ele left. parar, If he eu stops, paro. Se ele correr, eu we corro. stop. If he runs, I run. Por quê? Porque eu tô aqui para segui-lo. Because I'm here to follow him. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus is Lord. O Senhor quer colocar você nesse lugar de descanso. God wants to put you in a place of rest. Ele está no controle. He's in control. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. He says, don't be anxious for nothing. O Pai de vocês sabe do que vocês precisam antes mesmo de Your vocês Father pedirem. knows what you have need of. Esse texto sempre mexe muito comigo. Basta cada dia o seu mal. I love the verse, to each day enough is its own evil. Basta cada dia o seu mal. To each day enough Deus is te its deu own evil. condições de lidar com o mal de hoje. God gave you the means Para to de fight the evil pensar no mal de today, amanhã. not tomorrow. Para de querer controlar. Try to De control querer pegar e fazer os planos de tudo. Stop trying to control everything. Fala para Ele, governa a minha vida, Tell him, Senhor. Lord, you're in charge. Governa a minha vida, Senhor. Govern my life, Os Lord. seus sentimentos não são, Senhor. Your feelings are not Lord. O que você está sentindo agora, reconheça o que você está sentindo, Acknowledge your feelings, mas obedeça ao Senhor. but obey the Lord. Dê nome aos seus sentimentos. Know your A feelings. psicologia nos ajudou muito nisso, This helps. Psychology helps with mas this. não obedeça a eles. But don't obey them. Obedeça ao Senhor. Obey Him. Ah, mas eu não sinto de perdoar. Well, I don't feel like forgiving. Então, só que você não obedece aos sentimentos. Well, you're not obeying your Você feelings. obedece à palavra de Deus. You're obeying the Word of God. E a palavra manda você And the perdoar. Word of God says, forgive. Quem está entendendo, amados? Is anyone getting this? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus is Lord. Agora a gente tem... Posso mais 10 minutinhos? Can I go 10 more minutes? Porque é o seguinte, Look, o nosso coração é tão caído, our heart is so evil. nós somos tão pecadores, We are so que sinful até no Jesus Cristo é o Senhor a gente consegue deturpar. that even in saying Jesus is Lord, we can Porque lie. eu quero obedecer a Ele, Because I want to obey Jesus, mas aí de vez em quando eu sou tão pecador but every once in a while I'm so sinful que eu falo que Jesus está mandando o que Ele não falou que Ele está mandando. that I say He said stuff when He never did. Vou usar o mesmo exemplo. I'll use an example. Pastor, Jesus está falando pra gente mudar de igreja. Pastor, Jesus is telling us it's time to switch E às churches. vezes Jesus não está falando nada. And He didn't speak a word. É sua alma. It's just your É feelings. você que está chateadinho que a gente tentou discipular você e você está escapando. You're just bummed out because we tried to disciple you and you don't like being corrected, so now you're mad. É alguém que te feriu aqui, Deus quer te ensinar a perdoar, mas você não quer perdoar, você vai querer mudar. Or your buddy hurt your E aí a feelings and gente you don't want coloca to na learn conta de forgiveness. Jesus. So you want to put it on Jesus Jesus. está falando. That, oh no, He Então told me meu to leave. coração é tão pecador My heart is so evil. que até no Jesus Cristo é o Senhor, às vezes eu quero distorcer. Even in saying He's Lord, I still want control. Até lendo a Bíblia eu consigo distorcer, porque meu Even coração é pecador. Reading the Bible, my heart tries to twist these words. Eu lembro que eu estava aconselhando um casal I was counseling a e couple, o marido queria divorciar. and the husband wanted divorce. E aí eu falando pra ele, cara, não, você não pode divorciar. Cara. I told him, please Olha o que a don't. palavra de Deus diz. Look at the Word of God. A palavra de Deus diz pra você dar a vida pela sua esposa. Word of God says you have to give up your life for your wife. Você está querendo abandonar a sua esposa? You want to abandon her? Aí eu falei pra ele, ó, o que a palavra de Deus diz é que o divórcio é uma porta de emergência em caso de adultério. The Bible tells us that divorce is an emergency exit if there's adultery. Sua esposa traiu você? Has she betrayed you? Have you betrayed Ele her? falou, não. I said, well, no. Eu falei, e uma outra coisa que seria uma porta para o divórcio é caso de alguém estar correndo risco de vida. And another thing is if your life is at risk, Eu falei, a sua esposa está te batendo? does she beat you? Ele disse, então, He said, well, eu estava pesquisando no Google, I was researching in Google. e quando eu estava pesquisando no Google, And when they amados, get to the Google era of it all, quando tá no chat GPT, by the time that you're asking ChatGPT, you lost the plot. ele diz assim, eu estava pesquisando no Google, And he's like, well, I was looking things up. que esse nível de estresse que eu estou vivendo, That the level of stress I'm living, eu posso ter um ataque cardíaco, I could have a heart e eu attack. posso morrer. I could die. Então sim, eu estou correndo risco de vida So nesse yeah, I casamento. feel like my life is at risk, kinda. Então eu falei pra ele, então todos estamos, amados. I said, well, then everyone is. Você entende? Get it? Eu vou achando uma forma na Bíblia de encaixar na minha vontade. I try to weasel scripture into doing what I want. É claro que aqui eu estou dando um exemplo extremo, I'm giving you an extreme mas a gente version, faz isso. but we do this with little things too. Então qual é a única forma So what's the only way de viver Jesus Cristo é o Senhor? to live Jesus is Eu falei Lord? para vocês que tem told dois textos que fala igreja, né? There's two times we see É church, Mateus 16 Matthew e 16 Mateus 18. and then Matthew 18.
E olha só que interessante, Mateus 18, And it's so interesting, Matthew 18, verso de número 15. verse number 15. É o segundo lugar que aparece igreja. Second time we see the word church. Então, igreja seria o lugar da reunião dos discípulos Church meaning gathering place of the que disciples declaram Jesus Cristo é o Senhor. who declare that Jesus is Lord. Mas aqui dá uma segunda chave para a igreja. Here we got a second key for the Mateus church. 18, verso 15. Matthew 18:15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai nos céus atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained a brother. But if he will not hear, take with you 2 or more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again I say to you that if 2 of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Quem já ouviu esse versículo, esse último versículo? Do you know this verse? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Where 2 or 3 are gathered in my name, eu vou estar no meio deles. there I will be. Esse é o versículo do culto vazio. That's the empty service verse that pastors Né, use. pastor? You know, Veio só 10. when they say, oh, 10 Já people showed começa up. aqui, ó. Oh, we'll start here. Onde 2 ou 3. Well, thank you, Lord, because we're 2 or 3. Tem 10. Oh, we got 10. Se precisamos só de 3 para Jesus vir, We just need 3 for tem Jesus 3 to come. Jesus aqui. Oh, it's like Jesus right here. Thank you. Mas quem já olhou o contexto que esse versículo tá falando? But you ever seen the context of the verse? É onde 2 ou 3 estiverem reunidos fazendo o quê? Where 2 or 3 are gathered doing what? Não é cantando, Not singing, não é pregando. not preaching. Sabe aonde ele promete a presença dele? You know where he promises his Onde presence? 2 ou 3 estiverem reunidos, Where 2 or 3 are gathered, confrontando um ao outro confronting each other do seu pecado. with their sin. Deixa eu te dizer uma coisa da sua identidade. Let me tell you about your identity. Não existe discípulo, There's not disciple, só existe discípulos. but disciples. Não existe discípulo de Jesus sozinho, There's not just one disciple of Jesus porque Christ. você vai distorcer. Because you're gonna mess it up. Você precisa um do outro We need each other para te ajudar a declarar juntos: to help each other declare Jesus Cristo é o Senhor. Christ is Lord. Jesus Cristo é o Senhor. Christ is Lord. Eu sou formado em psicologia Now, I have a degree in psychology. e eu lembro que um professor falou uma frase muito interessante. And remember, a professor told me one time, Ele falou assim: olha, um louco não sabe que está louco. he said, the crazy don't know they're crazy. Por exemplo, quando uma pessoa está alucinando, For example, when someone is que é hallucinating, você ver ou ouvir ou sentir algo que não existe. which is to see, hear, and feel things that are not there. Por exemplo, vamos dizer que eu estivesse alucinando e vendo essa garrafa. For example, let's pretend that I'm imagining the bottle in my hand. Então eu estou alucinando. So I'm hallucinating. Eu estou vendo a garrafa. I can see the Então bottle. alguém alucinando não está mentindo. A hallucinating person is technically not lying Ele está vendo. because they believe what they see. Porque verdadeiramente ele está vendo. Because in truth, they see it's right there. Porque está uma confusão aqui dentro. There's confusion up here, E ele está vendo que não existe. projecting reality. Então hoje aqui, qual é a única forma de eu saber que isso aqui existe? So how do I know that I'm wrong? Como é que eu sei que isso aqui existe? How do I know for sure that this isn't here? A única forma The only way é se eu perguntar para você: is if I ask a friend, você está vendo a garrafa? do you also see this bottle? Você está vendo a garrafa? Do you also see this Você bottle? está vendo a garrafa? Do you see this bottle? Se todo mundo respondeu sim, And if everyone says a yes, garrafa existe. okay, the bottle's right there. Agora, se eu perguntar para cada pessoa But if I ask e everybody todo mundo falou não, and they say no, é porque eu estou alucinando. then I know I'm hallucinating. Só que o problema é que nós estamos na igreja But the problem is we're at church e a gente pergunta: você está vendo igual eu estou vendo? and we ask, do you see Você está this? vendo igual eu estou vendo? Do you see that? Você está vendo igual eu estou vendo? Do you see E this? todo mundo falou não. And everybody Aí says você no. fala: essa igreja está errada, So eu vou they're like, mudar. well, this church is wrong, I'm switching churches.
Nós precisamos uns dos outros. No, we need each other. Para confrontar um ao outro. To confront. No momento em que eu estou desviando, In the moment que eu that estou I'm falling, colocando palavras na boca de Jesus que ele não falou, And I'm putting words in God's você está mouth. do meu lado para me trazer de volta. You can check me and Se bring me você home. ver o seu irmão pecando, If you see your brother vai sinning, e confronta ele no particular Confront e them. traz ele de volta And bring ao them home senhorio de Cristo. to the lordship of Eu Christ. preciso de você. I need you. Só tem um jeito de seguir a Jesus: There's only one way to follow Jesus. em família. Together. Então a nossa identidade é de discípulo, Our identity as disciples mas a nossa identidade é de irmãos. instead of brothers. Se você chama ele de pai, If you call him se dad, você está aqui na aba, you're here at Abba, então você tem que chamar quem está do seu lado de irmão. your neighbor has to be your brother. Se você negar o seu irmão, And if you deny your você está brother, negando o seu pai. you deny the Christ. Você é um irmão. You're a brother. E eu acho lindo porque ele fala, né? Se o seu irmão pecar, vai confrontar ele. It says, if your brother Eu, sins, eu go amo to esse him. termo que ele usa, irmão, né? I love that he says brother. Ok, olha pro lado aí. Look at your neighbor. São seus irmãos. These are your siblings. E irmãs. Brothers and sisters in E esse Christ. termo é maravilhoso, irmão, né? And this term is Porque beautiful, brother. todas as outras relações a gente escolhe. Because we choose every other A gente relationship. escolhe amigo, We choose a our gente friends. escolhe esposa, We choose our a gente wives. escolhe chefe, We choose our a gente bosses. escolhe funcionário, We choose our mas a coworkers. gente não escolhe But we don't choose irmãos. brothers. Você nasceu, eles estavam lá. You're born with them. Ou você estava lá e eles nasceram. Either you came first or they did. Você não escolhe irmão. You don't choose your brothers. É o pai que traz para você um irmão Dad gives them to you e apresenta. and presents them. Tchanã! Ta-da! Seu irmão You have a little bro com outra visão política que a sua. who votes differently than you, Mas eu trouxe. but I brought him. Porque a nossa irmandade não é na nossa visão política. Because their brotherhood is A not in nossa irmandade politics. não está nem na interpretação de certos textos bíblicos que It's são not even secundários. in the A interpretation of nossa Scripture. irmandade é se você nasceu do Espírito e chama Ele de Pai. Our brotherhood is being born again Se in você Christ and nasceu do calling God Espírito, Dad. If you're born está in the em Spirit Cristo e in chama Ele de Christ, Pai, and you call him Dad, a gente resolve as outras coisas. we can hash it out. Mas nós somos But we are irmãos. brothers. E o pior, não tem ex-irmão. And there's no ex-brothers either, by the way. Tem ex-namorada. You got ex-girlfriends. Ó, tá vendo aquela lá passando lá? Ó? É minha ex-namorada. Oh my God, my ex over there. Oh Mas Jesus. você nunca vai ouvir alguém falando, ah lá, You never see, look at meu that. ex-irmão. My ex-brother. Não tem ex-irmão. No such thing. É seu irmão. That is your brother. Quem aqui já viu as 5 linguagens do amor? You ever seen the 5 languages of love? Né? Ficou famoso as 5 linguagens do amor. Né? Famous book, right? Quais são? Huge. Palavra de afirmação, We got words of affirmation. né? Quem gosta de ficar sendo afirmado, tem que ficar elogiando. Here's some positive Você é affirmation. incrível. Good talk. You're great. You're incredible. Eu te amo, você é incrível. Aí tem o outro que é atos de serviço, And then there's acts of né? Que gosta de service. ter escravos ao redor dele. You like having slaves around you. Pega água pra mim, essa é a minha Oh, linguagem do fetch me amor. water, please. Lava o... Oh, Tira a watch neve this. lá fora, é a minha linguagem do amor. Go shovel the snow, please. O que mais? Temos aqui tempo de qualidade, né? Quality Gosta de time. fazer coisas juntos. You like when you're around each other. O que mais? Ah, mais sem vergonha de todos. Presente. Oh, the most shameful of all gifts. You just want stuff. Okay. Que nem a minha linguagem do amor é presentes. My wife is gifts. Presentes caros. Expensive gifts. Essa é a minha linguagem do amor. Well, that's her love É assim language. que eu sou. Falta um, qual que é o outro? Toque físico. And toque physical físico. touch. Yes. Toque físico. Physical touch. Mas deixa eu te falar qual é a linguagem de amor de Deus. Do you know what God's is? Sabe qual é a linguagem de amor de Jesus? His love language? Confronto. Confrontation. Ele era cheio de amor He's full of love e de verdade. and truth. Essa precisa ser a linguagem de amor da igreja. That's his love language. A verdade. The truth. A gente falar a verdade um pro outro. To tell Se the o teu truth. irmão tá pecando If your brother is in e sin você não fala a verdade pra ele, and you say nothing, você não o ama. you don't love him. Porque ele está caminhando para fora do senhorio de Cristo. Because he's walking away from his E lordship você não quer incomodar. and you're just watching. Então você só se ama. So you just love Você não yourself, ama o seu irmão. but not your neighbor. Porque aqueles que a gente ama, Because those we a love, gente confronta. we confront. Que haja nessa comunidade uma cultura de amor Let that culture of love be upon this e community de confronto. of Onde a confrontation, gente fala a verdade um pro where outro. we tell the truth. O que é isso que você postou aqui?
What's this thing you posted? Que roupa é essa que você tá aqui? Yo, why you dressed like this? Por que você tá fazendo isso? Why you doing this stuff? Sério que Jesus Cristo, o Senhor, te mandou postar isso aqui? My brother, does this come from the Então Lord? você se arrepender e tirar isso aqui. Bro, we gotta pray and repent. Em amor. With Nós love, precisamos confrontar um ao outro. we confront each other. Esse é o 20º tênis que você compra. This is the 100th pair of shoes you bought, bro. E você não investe nada em missões. You don't give nothing to missions? E aí a gente vai falar um com o outro. Rest. Olha a forma que você está tratando sua esposa. Look at the way you talk to your wife. Olha os seus filhos que vivem na tela, você não faz nada. Look at the way you raise your kids. Olha o tanto... Não, será que eu falo isso? Eu não sei. Tanto de donuts que você come. Look how much you're indulging. Obrigado. Isso é pecado, cara. That's Se still chama sin. glutonaria. That gluttony is still a sin. É cavar sua cova com os dentes. Digging your grave with your teeth. Nossa. E... É forte. Nós não podemos se amoldar à cultura dessa região. We can't just drop a Mas isso é culture. confronto um com o outro. No, we gotta confront. Porque meu coração é tão pecador Because I know my heart is que eu evil. vou achando versículo. And I'm fighting Que eu verses, posso right? comer um monte. And I can eat whatever Porque I o want. Senhor vai dar o melhor dessa terra para Because the mim. Lord wants me to prosper. Quem está entendendo, amados? Am I talking to anybody? Nós precisamos um do outro. No, we were of each other. Para viver o senhorio de Cristo. To live the Lordship of Eu vim Christ. te falar qual é a sua identidade. I want to tell you your identity. Você é um discípulo de Jesus. You're a disciple of Jesus Você nasceu Christ. para segui-lo. You're born Mas to nós follow precisamos uns dos outros We need each para other continuar seguindo o Senhor to keep e following the Lord. declarando Jesus Cristo é o Senhor. And declaring that's my Olha para quem está God. ao seu lado e fala, eu preciso de você. Saying, tell your neighbor, I need you. E eu termino dizendo, And I finish with this. uma vez eu estava ministrando sobre unidade na nossa igreja. One time I was ministering at our church. E aí uma irmã chegou para mim e falou assim, Douglas, eu lembrei de uma cena que eu passei. And a sister comes up and says, I remember something. Eu fui estudar em São Paulo, na capital. I went to study in São Paulo, the capital. E aí eu fui morar lá em São Paulo para estudar na faculdade lá. And I lived there on campus. E eu tinha que pegar o metrô para ir para a faculdade. And I had to take the train to go to school. E eu lembro que nas primeiras semanas, né, era muito difícil para eu aprender a usar o metrô. And I remember it was so hard for me to memorize the commute. E ela falou que tinha um dia que era o horário de rush. And there was a day always rush hour. E You know? tava lotado ali o metrô. And it was full. E eu não sei se alguém aqui conhece o metrô de São Paulo. I don't know if you've been Na to a hora São de Paulo rush. rush hour. E aí ela falou que ela estava atrasada e abriu a porta. And she was late and she opened the door. E o metrô abriu a porta The door swing e open. estava lotado. And it was full. E ela viu assim uma vaguinha só. And she saw a little spot. E ela tava atrasada. And she was late. Então ela entrou ali naquela vaga She had to squeeze into that subway. e ficou, a porta fechou. The doors closed. E aí ela começou a entrar em desespero. And she started panicking. Porque não tinha nada perto dela para ela segurar. Because there was nothing to hold on to. Né? Porque o metrô ia andar. Because it was about to start. E ela tentando pegar alguma coisa. And there was nothing to hold on to. E aí tinha um senhor atrás dela. And there was an old man Muito behind her. experiente em metrô. Very experienced in riding Bateu the assim no subway. ombro dela. He went like this. Falou, moça, Said, ma'am, fica tranquila. don't worry. Com tanta gente ao seu redor, With so many people é around you, impossível cair. it's impossible to fall. Que a hora que você vai cair pra frente, If you think you're falling this way, tem alguém ali que fala, não, não, não. there's someone in front of you. They'll Se hold alguém, you. você vai cair pra esquerda, If you're going to the left, tem alguém ali que fala, não, 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 não. Someone's there to hold Você you. vai cair pra direita, To the right. alguém tá ali e fala, não, 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 someone's não. there to hold you. Nós vamos manter você de pé. We'll keep you on your feet. Com tanta gente ao seu redor, With so many é around you, impossível cair. it's A impossible primeira to forma fall. do diabo te derrubar The way that the devil tries to take é you te isolar. is to isolate you. Nós precisamos uns dos outros. We need each other. Porque na primeira desviada, meu amigo, Because in your tá o first seu slip, irmão ali cheirando seu cangote. your brother can smell it from a mile away. Bem-aventurados são aqueles Blessed are those que têm irmãos who xeretas. have brothers that are nosy. Eu quero viver igreja, amados. Oh, I want to live in the church. Eu quero viver igreja. I don't know about you, I want to live in the Fique de church. pé no seu lugar. Stand up. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja é melhor do que o seguro de vida da Prudential. Church is better than life insurance. Porque um seguro de vida pode dar R$1 milhão para sua esposa, Life insurance could give your wife $1 million, mas não vai estar segurando a mão dela lá do lado daquele caixão. but will not hold her hand at your Mas a casket. igreja vai. The church will A gente vai estar lá, be there, ao lado. right there. Invista mais na igreja. Invest in the church. E não só de dinheiro, mas do seu tempo. I'm not talking about money, I'm Uma talking about time. aliança, uma relação verdadeira. A relationship, a real Não tem nada covenant. mais seguro do que viver igreja. Nothing better than to be church. Nós somos discípulos. We're disciples.
chamados para seguir a Jesus juntos, called to follow Jesus together. uns com os outros, Together. na nossa linguagem do amor, In our language of love, confronto. confrontation. Feche seus olhos. Close your eyes. Senhor, Lord, estamos aqui para declarar mais uma vez: we're here to declare once again, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Christ is Lord, Nós não somos. not us. Senhor, ensina-nos a soltar o controle. We release all control. Ensina-nos a seguir o Senhor. Teach us to follow you. Obrigado por ter se revelado a nós. Thank you for being revealed to us. Obrigado por ter falado para nós. Thank you for speaking to us, Siga-me. saying, follow me. Obrigado. Thank you. E nós queremos segui-lo. We want to follow you. Ensina-nos a ouvir tua voz. Teach us to hear your voice. Ensina-nos a fixar os nossos olhos em ti. Teach us to keep our eyes on you. Ensina-nos a obedecer a tua palavra. Teach us to Senhor. obey your word. Ensina-nos a ser discípulos. Teach us to be E que nós disciples. possamos nos comprometer uns com os outros And may we aqui, make a commitment to each other de declarar Jesus Cristo é o Senhor, to speak Jesus de over each seguir other o Senhor. and follow Pai, you. usa os meus irmãos para me confrontar. Father, use my brothers to check Usa a me, minha vida para confrontar os meus irmãos, to confront para me, and I que do the same. juntos nós possamos chegar diante do Senhor So get together we can get e to you ouvir da tua boca: and hear from your mouth. servo bom e fiel. Good and faithful servant. Servo bom e fiel. Well done, good and Você faithful foi servant. fiel no pouco. You were faithful in the Entra little. no gozo eterno do seu Senhor. Enter to the plenty of the Lord. Senhor, abençoe essa igreja. Lord, bless this Que ela church. continue proclamando essa verdade. May she continue to proclaim this Jesus truth. Cristo é o Senhor. Jesus Christ is Em Lord. nome de Jesus. In the name of Amém, Jesus. amém, Amen, amém. Deus amen. abençoe vocês, amados. God Obrigado. bless you, my brethren. I love you. A igreja de Deus, The church of God. a igreja é viva The church is alive. e Ele ainda fala com a sua igreja. And he still speaks to the church. Vocês estão felizes? Are you happy? Aleluia. Hallelujah. Estamos orando para que nós tenhamos mais tempo com Douglas, We're praying that Douglas can hang out with us a little more porque está dentro da linguagem que a gente carrega. because he gets our language. E é muito bom quando você ouve e diz: eu não And it's good to hear that and say, I know I'm not crazy. estou sozinho. Oh, thank God I'm not crazy. I'm not alone. Realmente é um tempo em que Deus está fazendo. Truly, this is something the Lord is doing. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez If you're visiting us for the first time e você não tem uma igreja para frequentar, and you got no church to go to, uma família para pertencer, no family to call your own, seja bem-vindo. welcome. Vai ser um prazer servir sua vida. It's a pleasure to serve your life. Que Deus te abençoe. And may the Lord Não vou bless falar you. mais nada para não atrapalhar o que foi I falado. don't want to say nothing because I don't want to ruin what was Chamar just só o preached. pastor Zé Carlos para nos abençoar But there's a Carlos, come bless us e nos liberar para casa. and let us go home. Eu oro para que você tenha a melhor semana da sua vida. I pray you have the best week of your life. E nós vamos nos falando. And we'll talk. Deus abençoe. God bless you. Vamos agradecer a Deus por esta manhã. Eu estava lembrando do Douglas, o pastor, esse aqui é o pastor José Carlos. Eu disse: Douglas, mas eu lembro de você há 40 anos atrás, e que eu conheço seu pai, você era pequeno, e eu não sei o que aconteceu, que você cresceu mais do que eu. Eu aqui fico, olha, mas é isso aí, meu irmão. Levante a tua mão comigo, vamos agradecer a Deus. Querido e eterno Deus, queremos te agradecer por esta manhã, Senhor, tão linda, tão gloriosa, a maneira tão eficaz que tu usaste o teu servo trazendo esta mensagem tão poderosa aos nossos corações. Abençoa, Senhor, todos nós, guardando-nos e livrando-nos de todo o mal. Abençoa a tua igreja. E nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Aleluia.